Me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, minha vida. Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos agora para o segundo módulo do nosso curso da arte do acompanhamento espiritual individual. Então, fazendo uma breve recapitulação, nós conversamos na introdução sobre o público-alvo, para quem se destina este curso e também algumas dicas pedagógicas, didáticas, tais como você tomar nota, escrever a sua opinião, você ver novamente os vídeos, é muito importante, tá certo? Então, no segundo vídeo, que é o módulo 1, nós vimos sobre o desenvolvimento da empatia. Então é muito importante o desenvolvimento e o treinamento contínuo. A empatia não é algo estático, não é algo que aprendemos apenas na oração. Claro que também e muito intensamente pela oração recebemos essa graça de Deus de sermos pessoas que considera presente ali quem está ao seu lado. Eu vou até dar uma dica aqui bônus. É possível fazer acompanhamento espiritual via internet, mas isso como exceção, ok? Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, que são os aspectos psicológicos da vida espiritual. Os aspectos psicológicos não é um conhecimento reservado apenas a psicólogos, que são os profissionais. Eu sou psicólogo. Nós que estudamos mais as áreas do ser, as áreas subjetivas, psicológicas, psicodinâmicas do ser humano. Mas também nós estudamos 5 anos. Os psiquiatras estudam 2 anos. É bem menos, mas estudam também. E outros profissionais, também psicopedagogos. Ou seja, a psicologia não é uma ciência reservada apenas aos psicólogos. Todas as pessoas que querem começar ou aperfeiçoar a sua prática de acompanhamento espiritual, e isso é sempre importante, você nunca parar de desejar melhorar esse aperfeiçoamento. É como um pai e uma mãe, sempre desejam ser um melhor pai e uma melhor mãe, não é assim? Então nós vamos conversar hoje sobre a afetividade, sobre a imaginação, sobre a memória, sobre a inteligência, a vontade, e também eu vou falar como um tema um pouco o corpo, que não é um aspecto, podemos dizer, psicológico, podemos até entender que temos um corpo psicológico, né, porque é tão concreto e tão real como o corpo biológico, mas a psicologia, ela vive num organismo. A vida espiritual também vive e se processa no organismo, que é o nosso corpo, que é a nossa pessoa no nosso corpo. Então, no primeiro tópico, eu vou conversar com vocês sobre a afetividade. Para isso, eu me lembrei e esqueci de no começo trazer essa indicação aqui para vocês. Esse livro que é da Comunidade Católica Shalom, o livro é o Tecendo o Fio de Ouro, onde ele traz de uma forma muito simples, que são uma neurologista, que é a nossa irmã Maria Silva Maria Lemos, e a cofundadora Amy Nogueira, que escreveram esse livro, e aqui eu vou utilizá-lo para explicar para vocês de forma muito interessante, por exemplo, o que é os afetos. Olha aqui, nossas vivências afetivas, nossa afetividade, é nossa forma única, pessoal, muito pessoal, de nos relacionarmos com Deus, com os outros, conosco e com o criado. Então veja, é muito interessante e importante entendermos, memorizarmos. Estamos numa época onde desmerecemos o nosso potencial minêmico da memória. Desmerecemos a nossa capacidade de aprendizado. Ficamos muitas vezes aquelas mensagens curtas de Twitter, mensagens curtas de Facebook, e não nos esforçamos para aprender
elementos importantes da nossa vida espiritual, que é para o nosso autoconhecimento. Nós vamos conversar um pouco sobre autoconhecimento. E aqui, de algum modo, com esse estudo e com esse curso, você e para o seu acompanhado vai poder oferecer uma compreensão melhor de como ele se relaciona. E a afetividade traz aqui, neste livro, uma explicação fantástica, como um armário que tem 5 gavetas muito especiais. Olha como é bacana aqui, tá certo? Na gaveta de baixo está o conteúdo do humor. O humor faz parte da afetividade. E o humor passa o dia abrindo e fechando. É muito importante compreendermos no acompanhamento espiritual a qualidade do humor da vida dos nossos acompanhados. Predomina na sua história de vida a tristeza, e aí nós, fazendo uma comparação com a vida de Jesus, a vida também da tradição da igreja, dos santos, não, na vida dos santos deve predominar em toda a sua história a alegria. Se não predominou aqui, vamos organizar ou ver o que é que está acontecendo e que precisa modificar para que você viva a sua vida espiritual com alegria. E aqui eu trago para vocês uma dica de Santa Teresa, que ela sugeria imaginarmos Jesus. E eu complemento, imagine Jesus sorrindo. Eu tenho certeza que só em você estar assistindo esse curso, só em você ter investido no seu desejo de aprender melhor para ajudar outras pessoas no caminho para Deus, Jesus está sorrindo para você. Claro, ele vai estar triste, né? Então, também quando você vai para a sua oração e o seu acompanhado vai para a oração, é muito importante, vou falar um pouco mais da imaginação depois, mas no humor é muito importante trabalhar essa percepção, muitas vezes nova, da presença de Deus alegre em nossa vida. E também, trabalharmos também com os nossos acompanhados as convivências dele. Por isso que eu disse, às vezes é importante você ir na residência, porque muitas vezes a residência, você ir uma vez no ano, pode ser que você precise, semanalmente, mensalmente, não ingesse, aqui eu falo esse período, o período normal é anualmente, semestralmente, mas pode ter fases. Se o seu acompanhado passar por um tempo de adoecimento, de convalescência, pode ser que você precise passar 2 dias lá seguidos, ou seja, cuidado para não ficarmos muito amarrados a prazos, a tempo. A vida humana, ela tem sua dinâmica. Então é muito importante você estar atento ao humor do seu acompanhado. O humor na sua história de vida, mas a atenção ao humor não é uma atenção apenas como ele está no humor naquele momento, ou no último ano, mas toda a sua história, sua residência, o seu trabalho, tudo isso afeta o seu humor. Não é um aspecto irrelevante. O humor é um aspecto muito importante. Muitas vezes nós vemos pessoas de oração, mas que não dão atenção ao aspecto do humor e às vezes entram em processos patológicos de depressão. Eu disse patológicos de depressão porque a depressão é um fenômeno que todos nós podemos, ouso até dizer, de algum modo, temporariamente, precisaremos passar. Depois do humor, nós temos o armário dos sentimentos. O sentimento é um pouco mais a cristalização das nossas ideias, que trazem e padronizam, não de forma tão estática. A gente pensa assim, sentimento é aquilo que o calor, o frio. Não é isso no aspecto aqui psicológico e espiritual. O sentimento, ele também já está ali, cheios de ideias, de conceitos que vamos desde a infância trazendo na nossa vida. A nossa forma de sentir, a nossa forma de ver o mundo, existe aí atravessamentos das nossas convivências que temos também que ter atenção. Como, por exemplo, o sentimento de justiça, o sentimento de misericórdia, de compaixão. Tudo isso é muito importante você observar.
Tem também a gaveta do humor, a gaveta dos sentimentos, mas a gaveta central, que é a gaveta dos afetos, que são como fios que se espalham por todo o armário e precisa estar transformados para fios de ouro. Existe a segunda gaveta, que é a gaveta das emoções. A gaveta das emoções que também passa o dia abrindo e fechando, e é muito importante percebermos como é que o nosso acompanhado vive as suas emoções. Tem pessoas, inclusive, que se emocionam de forma, às vezes, inadequadas. E isso é importante acompanhar. Tudo isso com tranquilidade, sem dramas, sem trazer uma avaliação sempre moral do acompanhado, mas procurar também fazer um acompanhamento apenas de observação, de análise e principalmente de ajuda, que é o mais importante. Na gaveta superior a todas, que essa gaveta pode implodir todas as outras, pode derrubar todas as outras, que é a gaveta das paixões. E é uma gaveta muito importante. Existe até um filósofo que diz que nada de grandioso é feito sem paixão. Essa luz que ilumina aqui esse ambiente foi feito por alguém apaixonado. A criação do celular, a criação do computador, da internet, do carro, né? Do escrever a Bíblia, do reunir a Bíblia, do Marte. Né? O Marte é uma paixão por Jesus e esse é o objetivo. Martírio branco ou vermelho, da morte mesmo, o caminho espiritual deve organizar as nossas paixões para essa intensidade de caridade. Então é muito importante nós entendermos no nosso acompanhado em o que ele se apaixona. Se ele não se apaixona por nada, também é estranho. Às vezes o nosso acompanhado é também um cientista, um intelectual e participa do nosso grupo de oração e participa da paróquia. Então nós precisamos ajudá-lo a estar apaixonado por algo. Por exemplo, até o acompanhado que vai se casar. Então é importante o elemento da paixão por sua amada ou pelo seu amado. Mas qual é a paixão mais importante de ser mantida? É a paixão pela vivência da vida cristã, da vida católica. O nosso esforço e nossa atenção para essas realidades principais da nossa existência, que é os sacramentos, a vivência fiel dos sacramentos, a leitura e a prática da palavra de Deus e a leitura também do catecismo, do magistério da igreja. Existe também a tradição da igreja, que é tão importante. Isso está no documento Dei Verbi do Vaticano II. Então agora nós vamos passar pelo aspecto da imaginação, que é essa capacidade que nós temos de olhos fechados ou abertos, visualizar imagens. É muito simples você entender a imaginação. E a imaginação, ela é muito importante educarmos a nossa imaginação e a imaginação do nosso acompanhado. Como se educa a imaginação? Imaginando, por exemplo, e principalmente, e todos os dias, a humanidade de Jesus. Santa Teresa também orientou para que os cristãos, os católicos, aí ela afirma, precisamos imaginar a humanidade de Jesus. Imaginarmos algumas vivências que tivemos para imaginarmos Jesus presente nessas vivências. Na Lexio Divina, por exemplo, utilizar a imaginação é muito importante. O uso da imaginação é muito urgente, educarmos a nossa imaginação. Outro aspecto muito importante é a nossa memória. Os judeus, inclusive aqui no Fio de Ouro fala-se muito disso, sobre a potência e a importância da nossa memória para o nosso relacionamento com Deus. E aí por isso que eu insisto aqui com você, para você tomar cuidado com essa época da história, onde muitas vezes nós crescemos no colégio sem entendermos a potência de memorizarmos e memorizarmos
muitas coisas, como versículos da Bíblia. Até porque nós temos uma potência tão grande de memorizarmos muitas coisas. Mas é muito estranho não memorizarmos, às vezes até para abrir o versículo. Às vezes não tem problema nós termos em nossa memória uns 10 versículos bíblicos memorizados e gravados na nossa memória. Mas também frases da vida dos santos. Isso é muito importante. Escreva isso. Pegue no livro dos santos as frases mais importantes e memorizar. A memorização é algo seríssimo e você precisa acompanhar com o potencial. Cassiano, mas o meu acompanhado, ele é analfabeto. Ele viveu a vida recebendo um olhar dos pais que ele talvez não teve a oportunidade. Não é culpa, obrigatoriamente esse juízo de culpa de ninguém, mas que ele não viveu a oportunidade de ser alfabetizado. Não é por isso que ele vai agora ser condenado a não desenvolver o seu potencial de memorização. Então, não desmereça o seu acompanhado, não subestime a potência de memória que o seu acompanhado precisa viver. Outra coisa, outro aspecto psicológico da vida espiritual é a inteligência, que é a capacidade, é a velocidade de você reunir todos os seus materiais de memória. E também não só de memória, mas de percepção do ambiente. E você articular isso de tal modo que você organize o seu pensamento para a direção que você quer levar a sua vida e a vida do seu acompanhado, que no caso é para Cristo, para uma vida católica cada vez mais fiel à palavra de Deus e ao magistério da igreja, ao amor ao Santo Padre. Isso é muito importante. Os santos amavam, respeitavam, obedeciam, tinham carinho pela hierarquia da igreja. Isso é muito importante, isso é inteligente. E tome muito cuidado com esse aspecto. A maior inteligência é respeitarmos essa compreensão de igreja, de amor à igreja. Santo Agostinho vai até dizer, quanto mais você possui o Espírito Santo, mais você ama a igreja. Quanto mais você ama a igreja, você possui o Espírito Santo. Percebe como é muito sério isso? Tem também outro aspecto da vida espiritual, que é a vontade. A vontade. Não é só a capacidade de decisão, mas é a decisão em si, é a atitude em si. E você tem que analisar e ajudar e oferecer ao seu acompanhado métodos e formas, e aqui eu vou indicar alguns, de desenvolver a capacidade de atitude. Como fazer isso? A vontade, ela é estimulada quando a pessoa percebe os benefícios a partir de pequenas decisões. Você não pode exigir logo do seu acompanhado que ele alcance uma meta logo muito grande. Mas quando ele percebe, isso é uma dica psicológica muito interessante, quando ele percebe em pequenas decisões os benefícios daquela decisão, ele é estimulado a tomar novas e mais maduras decisões e importantes decisões. E o acompanhador, ele precisa levar o acompanhado, que muitas vezes passou a vida tendo pessoas que decidiam por ele, e ele só fazia o que mandavam. Né? O nível de proatividade, o nível de iniciativa é muito importante, o nível de criatividade, né, de ativa, não a criatividade. Tem pessoas que elas dão muita ideia, mas elas não se implicam naquele projeto. Isso é importante, com calma, com ternura, com paciência e com firmeza, porque a vontade é aqui um elemento muito importante. Centro é onde Deus está mais unido a nós. É a área do nosso ser onde Deus mais nos abraça, é a vontade. Porque ali é onde Deus está mais ocupado em
termos atitude de caminho para o céu e de caminho para levar outros para o céu. Isso é muito sério e importante. Nós rezarmos por mim, por todas as pessoas também que são acompanhadores e pelos acompanhados, porque é uma forte batalha para que tenhamos uma vontade forte, né? E a vontade unida à vontade de Deus. E a vontade de Deus de uma forma muito concreta e objetiva. Crescimento da capacidade de perdoar, crescimento na atitude de ir para a missa dominical ou mais vezes na semana, quiçá todos os dias, né? Nós da comunidade Shalom, eu pelo menos há 23 anos que frequento o Shalom, mesmo antes da consagração, desde 1996, participo da missa todos os dias, como leigo consagrado. E isso é uma prática que, graças a Deus, vai aumentando na igreja. Você não é obrigado a exigir isso do seu acompanhado. Porém, tanto que no domingo ele seja muito determinado aí no domingo, muito determinado a todos os dias, ler 5 minutinhos, 10 minutos no mínimo a Bíblia. Isso existe vivências muito objetivas que precisam ser acompanhadas. Se ele demora muito tempo, e algumas vezes no acompanhamento, você vai precisar indicar a confissão. É sempre isso? Todo mês indicar? Não. Todo mês que você acompanhar, pode ser que tenha um ano que todo mês você indique. E acompanhe se ele foi. Acompanhe carinhosamente e com firmeza. Não é acompanhar com julgamento, com desconfiança. Não. Mas ver o nível de lucidez católica, cristã e de atitude a caminho desse processo de mudança concreta para uma vivência da vida cristã. Eu coloquei aqui o corpo como um aspecto psicológico da vida espiritual, porque também tomarmos muito cuidado para darmos uma certa atenção à saúde física dos nossos acompanhados. Tá certo? É muito importante você perceber. Veja, Jesus disse até recentemente um evangelho que foi lido na missa e na liturgia diária que nós fazemos o estudo bíblico. Jesus percebeu que tem 3 dias que essas pessoas estão comigo e não se alimentam bem. Olha a percepção dele. Você precisa perceber se os seus acompanhados se alimentam bem. Não é uma... Jesus ele tem uma visão completa da pessoa. Ele não só viu se ela rezou, se ela se confessou, mas também se ela se alimenta bem. Até porque esses aspectos psicológicos estão no nosso organismo. E o nosso organismo precisa estar bem alimentado. Mas mais do que bem alimentado, precisa estar mais ainda bem alimentado da palavra de Deus, dos sacramentos, das amizades saudáveis e também do alimento, de frutas, comer quando possível, né? Realidade, às vezes até uma certa diversão, comer algo que gosta, às vezes a pessoa só come o que não gosta, e também tomar cuidado, se só come o que gosta, também é estranho. Vamos tomar cuidado com isso. E aí vamos conduzir os nossos acompanhados cada vez mais para um crescimento integral, para uma percepção integral da sua vida. E veja com calma esse vídeo novamente. Anote vários pontos. Realmente, por ser algo muito sério, não tem como fazer vídeos muito pequenos, muito simples. E outra coisa, não desanime de, se você nunca foi acompanhador, de você ver os outros vídeos para você aprender a acompanhar. Falta-se muitos acompanhadores. Eu vou trazer depois aqui uma citação de São João da Cruz que ele fala sobre isso. Muitas almas, elas desistem e ficam às vezes ali só indo para a missa aos domingos, às vezes só rezando o terço e indo para a missa. Não vivem uma espiritualidade mais profunda de engajamento, de meditação,
de parar para uma oração profunda, de uma adoração ao Santíssimo Sacramento, por que não encontra pessoas que vão ajudá-las? E esse curso tem este objetivo também de qualificar e multiplicar os acompanhadores. Te vejo em breve no próximo vídeo, que nós vamos conversar sobre a importância de conhecer um itinerário católico de crescimento. E nós vamos ver como a igreja nos oferece um patrimônio de cuidado, de amor para a nossa espiritualidade. Tá certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo.